Boa tarde a todos. Eu chamo-me Cânia Carvalho Abambres, sou oficial do Unicef para a área da secção de políticas sociais. Estou aqui a participar nesta conversa a convite da ADRA, que está a celebrar os seus 30 anos como organização. Portanto, foi um prazer receber o convite e também, de facto, ter a oportunidade para engajar ou estar engajada nesta conversa. O nosso debate tem como objetivo fazermos uma reflexão à volta do Orçamento Geral do Estado revisto, o Orçamento 2020 revisto, e temos aqui os nossos palestrantes, portanto, o Dr. Precioso Domingos, o Dr. Josué Chilundulo, o Dr. Sérgio Calundungo e o Dr. Carlos Cambuta. Portanto, já são pessoas conhecidas por nós todos. Queria primeiro dar bem-vindos a todos, realmente, os 4 palestrantes e também os colegas que estão a seguir, tanto pelo Zoom, pelo YouTube e pelo Facebook. Eu tenho a função de moderar o debate e, como disse, realmente é uma honra poder fazer isso. Temos 1h30 para podermos temas que sabemos nós que podemos falar todo dia, não iremos falar nem tocar em todos os aspectos necessários para entendermos todos os temas, mas queria começar um pouco para estruturar um pouco a nossa conversa, refletir em 2 aspectos principais para iniciarmos. É percebermos como é que, de facto, estamos a entender essa revisão do Orçamento 2020. Sabemos nós que estamos numa situação extremamente complicada a nível global. O orçamento aprovado já em dezembro, realmente, já na altura era desafiante, foi uma aprovação que tinha já alguns desafios, particularmente em relação ao preço do petróleo, e nós estamos agora no 8º mês do ano e temos agora recentemente uma revisão do orçamento. Queria pedir a palavra primeiro ao Sérgio e também ao Precioso Domingos em relação à caracterização desta revisão que foi feita, qual é de facto a novidade e qual é de facto o ponto de partida para esta revisão. Não sei se começa o Precioso, talvez ele daria a visão mais macroeconômica, eu depois explicaria algumas coisas que mais me preocupam na característica que tínhamos antes do novo OGE. Alô? Alô? Vou pedir ao Precioso para ativar o microfone, exato. Pois. Penso que agora estou a ser ouvido. Está sim, por favor. Ok. Obrigado, Cânia Abrantes. Boa tarde, extensivo a todos os telespectadores, ouvintes, a depender do modo com que cada um estiver a nos ouvir. A proposta orçamental, bom, agora já novo orçamento, não é? Orçamento recentemente aprovado, 2020, decorreu do seguinte, conforme disse, e concordo, não é, a Cânia, na sua introdução, o que foi substituído, o orçamento que foi substituído, em si já era desafiante. E, portanto, esta revisão
é enquadrada de acordo com aquilo que são as explicações do governo, com o que está-se a passar ao nível do mundo, a pandemia, que abalou a economia global, portanto, nenhum país, sem exceção, deixou de ser afetado. É de reconhecer, sim, esta pandemia não poupou ninguém. Entretanto, quando nós olhamos para o orçamento, no fundo, o que está-se a dizer é que, pronto, a preocupação é a correlação entre a pandemia e o lado das receitas. Porque se as receitas não caíssem, o governo não teria necessidade de fazer a revisão do orçamento. E nós rapidamente nos apercebemos que, desta revisão, as receitas caíram do orçamento anterior para este novo, à volta de 27%. Ao passo que as despesas foram ajustadas, não no mesmo ritmo que a queda das receitas, mas em termos de apenas 9%. Será que esta queda das receitas é 100% atribuível à pandemia? Já disse que não é de descurar a pandemia, sim senhor, afeta Angola, como também afeta todos os outros países a nível mundial, mas a minha percepção, a minha apreciação, a minha constatação é de que Angola é mais afetada do que seria se não continuasse a ter a dependência que até hoje tem em relação ao setor petrolífero. Prova disto é que, quando olhamos para a estrutura das receitas, não é? Para a estrutura das receitas, eu até fui conservador ao ter referido uma queda de pelo menos 27%, mas na verdade é 29%, quase 30%. Nós vamos ver que o principal determinante para a queda das receitas é o setor petrolífero, ou seja, as receitas petrolíferas, que tiveram um impacto, uma posição de 35% sobre a queda das receitas totais. O setor não petrolífero, este cai apenas na ordem de 7%, uma queda de 7%. Então, quando nós colocamos as duas peças, setor petrolífero, por um lado, versus setor não petrolífero, nós vamos ver que, na verdade, Angola é, sim, senhor, afetada pelo Covid, mas, sobretudo, pela via do setor petrolífero. Mais uma vez, se a exposição da economia angolana ao setor petrolífero não fosse, ou não continuasse a ser essa que até hoje nós temos, talvez não tivéssemos o impacto que hoje estamos a ter. Consequências assim rápidas. Não nos esqueçamos que desde 2018 nós temos um novo Plano Nacional de Desenvolvimento, PDN, 2018-2022, que de resto coincide com o atual ciclo político também. E desde o início do ciclo do PDN e deste ciclo político que o orçamento, o tema principal do orçamento passou a ser dívida pública. Por causa do peso considerável, assustador do serviço da dívida no Orçamento Geral do Estado. Foi assim em 2018, foi assim em 2019 e também está a ser assim em 2020. E o serviço da dívida, basicamente, entra no orçamento, mas infelizmente não tem que ver com despesas de hoje. O serviço da dívida, apesar de consumir mais de 50% do orçamento geral do Estado, desde o início deste ciclo político, deste PDN, tem que ver com despesas em relação ao passado. Ou seja, nós estamos a passar a ter orçamentos em que, do ponto de vista daquilo que são as receitas normais, expectáveis pelo Tesouro Nacional, nomeadamente receitas de impostos, taxas e outras, elas em si competem com despesas que já foram incorridas no passado. Se tivermos que ter em conta também as despesas propriamente do presente, nomeadamente com a saúde, com a máquina administrativa do Estado, educação e outros setores. Quer dizer, aí nós vemos as dificuldades, como é que a gestão orçamental em Angola tem sido muito difícil. E esse peso
excessivo do serviço da dívida no Orçamento Geral do Estado tem condicionado, então, as ditas despesas do presente, ou seja, estamos a falar do Orçamento Geral do Estado 2020, e então as pessoas tendem a relacionar as receitas que se prevêem arrecadar com as despesas que também se prevê realizar neste mesmo ano. Mas, enquanto continuarmos com o problema do serviço da dívida, que ainda é pesado, nós vamos ter digamos, o governo a ter dificuldades de executar ou implementar ou tornar real o Plano Nacional de Desenvolvimento. E eu penso que o próprio governo tinha reconhecido isto rapidamente, só para terminar esta parte, e o Ministério das Finanças tinha uma estratégia com a qual eu também concordava, que era, bem, a dívida é um problema. Por um lado, nós temos o amontoado, que é o estoque da dívida. Este amontoado vai sendo diluído através de pagamentos anuais e que tem se refletido no orçamento em termos de serviço da dívida. Até aí tudo bem. Mas que uma das condições que o país tinha que se impor, autoimpor-se, é não ter mais orçamentos deficitários. Isto é, que as despesas coincidissem no limite com aquilo que são as receitas, e se as receitas ultrapassassem as despesas, melhor, justamente para permitir resolver o problema do endividamento e o país concentrar-se em questões do desenvolvimento. Mas, infelizmente, essa estratégia foi interrompida, tudo porque o Orçamento Geral do Estado de 2020 apresenta um déficit na ordem de 4% da riqueza prevista para 2020, do Produto Interno Bruto, o que significa a interrupção, por enquanto, dessa estratégia de controlo do endividamento e de, a partir do Orçamento Geral do Estado de 2020, passamos a ter um peso menor do serviço da dívida. Portanto, essa estratégia, por enquanto, está interrompida, o que, de resto, coloca maiores preocupações e levanta também mais incertezas em relação ao médio prazo. Obrigado. Muito obrigada. Precioso fez um excelente enquadramento da questão macroeconómica e realmente a situação, particularmente das receitas versus as despesas e o esforço que já estava a ser feito. Eu agora queria perguntar ao Sérgio, portanto, com esta realidade macroeconómica e a situação de uma crise sanitária global, a pandemia, o que mais está a dizer sobre esta revisão deste orçamento? É oportuno? Foi portanto, no seu timing, podemos dizer assim, ou é uma coisa que, de facto, a nível social, a nível de governação, não muda muito, tendo em conta que já estamos a preparar o orçamento, ou tem que se preparar já em menos de 45 dias, o orçamento 2021. O que nos diz o Sérgio sobre, ainda neste entendimento, de o orçamento ser revisto e ser aprovado pelo Parlamento, com todo aquele processo, e o que isso significa para nós, não é? para a sociedade civil, para o cidadão comum? Bem, muito obrigada, Câmia. Também saudar a todas as pessoas que nos acompanham e também um abraço especial a todas as pessoas e membros da ADRA pelos seus 30 anos, né? Um país que tem 45 anos, ter uma instituição com o nível da ADRA em 30 anos é muito um país que é relativamente novo nesse aspecto. Bom, respondendo à tua pergunta, o que é que mais eu noto quando se fala do debate sobre o orçamento? A primeira questão é que nós temos tendência de colocar a tônica em dois aspectos. Dizem o orçamento está a ser revisado. Primeiro, porque há uma queda no preço do barril de petróleo, que é o nosso principal produto de exportação. E depois surgiu o fenômeno da Covid. Mas, se repararmos em que contexto é feita esta revisão orçamental, eu diria que, provavelmente, mesmo que não houvesse o fenômeno da Covid-19, é bom recordarmos que os preços já tinham caído significativamente. De qualquer forma, seríamos obrigados a fazer esta revisão orçamental. Portanto,
A Covid é algo que vem agravar a situação, mas eu tenho muitas dúvidas de se estamos a ser corretos quando apresentamos ela como um dos elementos que nos fazem revisar o orçamento. Agora, indo para qual era o contexto em que a Covid encontra o nosso país? Nós já éramos um país bastante desigual, mesmo antes de existir este fenômeno da Covid-19, mesmo antes de existirem os preços do barril de petróleo. E o Orçamento Geral do Estado é uma grande oportunidade para reduzir, ou devia ser uma grande oportunidade para reduzir as desigualdades existentes, quer as de gênero, entre homens e mulheres, mas também, sobretudo, as desigualdades que já são expressas pelo coeficiente de Gini. Isso gera um fenômeno. Antes não precisou de haver Covid. E a tendência clara era que, por causa da recessão econômica, havia uma parte significativa das famílias restava uma perda dos seus rendimentos. Inclusive, a tendência angolana demonstrava claramente que nos próximos dias, mesmo não havendo a Covid, fruto da situação econômica que vivíamos, muitas das famílias atingiram pontos tais de vulnerabilidade que iriam, nos próximos tempos, inevitavelmente, cruzar no ascendente ascendente a linha da pobreza. Este era um primeiro caso que, com a Covid ou sem a Covid, fruto da recessão econômica, estava a acontecer. Outra questão que também era importante perceber era que o nosso sistema de saúde já estava a sofrer uma grande pressão. Ele não tinha já de per si capacidade de resposta para situações correntes, o paludismo e tal. É importante perceber que mais de 50% das ocupações de cama nos nossos hospitais são por doenças que podiam ser evitadas. E muitas delas relacionadas com fraco acesso à água e saneamento. Estes problemas já existiam antes de haver o fenômeno da Covid. Provavelmente a Covid só vem exacerbar, porque dizem que um do mecanismo potente de proteção é o acesso à água e o saneamento, e obviamente nós, que já antes deste fenômeno tínhamos esse problema, haverá naturalmente um agravamento da situação e o orçamento, teoricamente, deveria corrigir isso. Há também um problema da fome. Nós sabemos que vem aí o tempo seco, que há regiões do país que foram no passado assoladas por uma seca, uma estiagem, como queremos pensar, e, sobretudo, também já era uma tendência, antes mesmo da revisão do orçamento, que a produção e o consumo de alimentos estavam a sofrer uma ruptura em algumas regiões do país. E, portanto, a pandemia só veio, e depois uma série de medidas que, naturalmente, as autoridades viram-se obrigadas a tomar, como as cercas sanitárias, até que ponto isto não vai afetar a circulação, o escoamento, não só da produção, mas dos fatores da produção e de outros incentivos que ajudariam as pessoas a produzirem. E, finalmente, temos um outro grande problema, que é, neste momento, o orçamento é feito numa altura em que muitos dizem, olha, as escolas estão fechadas, a solução de educação à distância, via televisão e tal, não é acessível à grande maioria dos angolanos por causa das desigualdades estruturais que já temos. Os agregados mais pobres não têm condições de seguir a educação à distância e pensar que a maior parte da população angolana que vai naquela faixa dos 0 aos 25 anos, está neste momento, muitos deles podendo ir à escola, ou no ensino primário, pré-primário, estão em casa, sem grandes alternativas do ponto de vista de educação. Mas isto pode-se implicar isso à pandemia, mas também, se calhar, não se olha para uma coisa que é a eficácia das nossas instituições, porque quer o Unicef, quer várias pessoas já tinham dito antigamente, desde há muito tempo, que o acesso à água, as condições de higiene, na maior parte das escolas, não existia.
já havia reivindicações dos próprios estudantes e também, sobretudo, da comunidade escolar em muitos que as escolas não tinham nem sequer fundo de maneio para fazer manutenções pequenas, as limpezas e por aí fora. Portanto, nós somos apanhados, eu diria, num fogo cruzado entre que há Covid e há uma recessão econômica, e é neste âmbito que se tinha de fazer um orçamento, que é, por sinal, o orçamento que nós vimos. Então, eu só gostaria de deixar também esta fotografia social, enfatizando a ideia de que, mais do que dizer que a Covid e a recessão econômica, eu penso que, claramente, que estes dois aspectos vão agravar a nossa situação, mas o país já vinha com outras mazelas, né? A pandemia é como aquela doença, é quando temos paludismo e ele incide sobre um corpo já desnutrido ou sobre alguém que já sofre de outras patologias. Logicamente, a nível de recuperação é maior, a exigência e o esforço que tem que ser feito vai ter que ser naturalmente maior. E este orçamento, eu tenho muitas dúvidas se foi feito com este pressuposto, porque enfatizou-se muito a ideia, não, só estamos a fazer um orçamento porque há Covid, porque há uma quebra nas nossas expectativas em relação à arrecadação de receitas vinda do petróleo. Não, é que o país tinha já outras mazelas e eu sempre pensei que talvez não era de todo mal aproveitar estes e os futuros exercícios do Orçamento Geral do Estado para tentar lidar com estas mazelas. Paro por aqui. Obrigada, Sérgio. Várias coisas e eu acho que queria passar a palavra agora também ao Carlos Cambuta e ao Josué Chico, um pouco para refletir-me nestes últimos pontos que o Sérgio levantou da realidade pré-Covid, não é? E até a realidade pré-crise do preço do petróleo. Em relação ao processo de orçamentação, particularmente em dois setores, começando agora pela questão da educação, que em contexto de Covid, a educação não pode ser entendida, ou o orçamento para a educação já não pode ser entendida no mesmo formato, porque nós temos aqui toda esta questão da biossegurança, as modalidades do ensino que têm que ser adaptadas, não sabemos quanto tempo é que vai durar, a implicação que teve para o setor da educação e como é que o Orçamento Geral do Estado vai falar sobre essa nova realidade a nível da educação. E depois também um ponto que o Sérgio levantou em relação à agricultura. Portanto, nós estamos neste momento numa situação em que há esta iniciativa de produzir mais, que os países têm que ser, se calhar a pandemia mostra que tem que haver algum autossustento interno, não é? E como é que nós, em termos dos investimentos feitos na agricultura e propostos neste orçamento, conseguimos fazer face a essa nova realidade, pandemia, portanto, necessidade de diversificar a economia, etc, etc. Passava a palavra primeiro ao Josué e depois ao Carlos. Bom, primeiro agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui num período de reflexão da ADRA, a dar um contributo em torno do debate sobre o Orçamento Geral do Estado. Quando nós olhamos para o Orçamento Geral do Estado, circunscrito ao setor social, tem sido o apanágio remetermos o debate à conexão que existe entre a forma como o Estado angolano distribui os recursos, se quisermos, aloca os recursos para o setor social e as convenções internacionais que o Estado angolano assinou. Ou seja, grande parte dos momentos em que temos debate sobre o setor social e o Orçamento Geral do Estado é tendência natural relacionarmos, por exemplo, a percentagem que se destina à educação, aquilo que são as convenções como de Dakar, que impõe 20% do orçamento para a educação,
A nível da SADC, por exemplo, se propõe até 10%, e este é o debate. E por via disso, ignoramos pressupostos necessários e até evidentes para a nossa realidade objetiva. Por exemplo, quer o Sérgio, quer o Precioso, transmitiram a ideia de que a nossa realidade objetiva em relação à forma como fazemos gestão das finanças públicas e a forma como definimos as prioridades econômicas em Angola têm muito mais peso no contexto econômico a que estamos a viver do que a Covid. Se quisermos, a Covid é a cereja colocada sobre um bolo amargo, que já tinha um conjunto de ameaças. A derrocada do mercado de petróleo era anunciada, a questão da corrupção, a baixa qualidade das despesas públicas, a não evidência da diversificação da economia, ou seja, nós já tínhamos aqui um conjunto de embustes, se quisermos, pontos de estrangulamento, que por si só acabaram por ser agravados com o confinamento social. Então, para o setor social, mais do que discutirmos a perspectiva das rúbricas e os seus valores percentuais, nós temos que passar a discutir o orçamento sob a perspectiva de objetivos estratégicos propostos e objetivos estratégicos alcançados. E isso nos remeteria ao quê? Nos remeteria a avaliarmos a capacidade de execução dos recursos dizia eu, para a saúde, para a educação, para os sistemas de proteção social e para os recursos que são destinados para a melhoria do ambiente de negócio. Também deveríamos olhar aqui a possibilidade de até que ponto existe capacidade de realizar todos os recursos que são destinados. Se olharmos para números, por exemplo, a média de execução orçamental desde 2014 até aqui é de quase 60%. Há setores, sim. Alô? Não sei se me estão a ouvir. Há setores... sim. Há setores da economia que têm níveis de execução orçamental de 80%, 90%, mas há setores, e principalmente aqueles que são conexos à vida prática, à vida real da cidadania, que têm níveis de execução abaixo dos 60%. Por um lado, porque há uma deficiente alocação de recursos, mas por outro lado, por incapacidade técnica das próprias unidades orçamentais em executar orçamentos. Nós temos, por exemplo, administrações municipais que têm níveis de execução orçamental que não passam dos 20% ao ano. Então, quando nós olhamos mais do que para o setor social, mais do que olharmos para os acréscimos significativos, quando espelhados esses acréscimos do ponto de vista prático, acabamos sempre por perceber que o grau de incidência do Orçamento Geral do Estado na melhoria dos indicadores sociais ainda é insignificante. Quero terminar, por exemplo, olhando para o setor da saúde e percebermos que, e porque o Sérgio falou da malária, reparem que, por exemplo, do valor destinado para o setor da saúde, 70% é para a saúde pública. No entanto, programas como o da malária, que é uma das principais causas de morte, têm recursos quase que insignificantes para aquilo que é a dinâmica necessária para o controle da malária. Vamos olhar para questões de saúde, os recursos, ou seja, para a questão da pandemia, os recursos para o setor aumentaram, mas depois, quando olhamos para o setor, o setor da distribuição de água potável, nós conseguimos observar que os recursos para a água potável, para a distribuição da água potável, reduziram significativamente. Água que é condição sine qua non para a realização da higienização, que é um pressuposto para controle da pandemia. Então, quando nós saímos dos chavões, dos valores agregados, e destruímos, entre aspas, o orçamento, percebemos que nas rúbricas necessárias, conexas
ao combate à pobreza, conexas à melhoria do ambiente de negócio, conexas à melhoria da condição de vida dos cidadãos, estas rubricas continuam a ter poucos recursos e continuam a não fazer parte das prioridades. Por último mesmo, temos a questão, também ainda conexa à qualidade das despesas públicas, temos a questão do endividamento, que é dos pressupostos mais graves da nossa situação econômica. E o nosso endividamento continua a se agravar exatamente porque desde o momento em que a economia começou a contrair, antes mesmo da recessão econômica, não foram tomadas medidas capazes de influenciar ou a diminuição do impacto da crise. Ou seja, em 2014 nós tínhamos um nível de endividamento inferior a 40%, tínhamos reservas líquidas acima de 30 mil milhões de dólares, o setor empresarial ainda tinha alguma robustez para lidar com reforma, etc., e nada foi tomado para que se compensasse essa vantagem econômica. A verdade é uma que de lá para cá, a condição de vida dos empresários piora, a condição social dos angolanos piora, porque os indicadores, quer sob a perspectiva multidimensional, quer sob a perspectiva da linha da pobreza, não é? Continuam a agravar-se e, na base disso, que é pior, as finanças públicas continuam a ser deterioradas. Daí estarmos hoje num dilema que vai exigir muita inteligência econômica para sairmos do marasmo em que estamos. Muito obrigada. Muito interessante, muitos pontos, e vamos voltar a alguns que eu apontei aqui, mas vou passar primeiro ao Carlos, para poder fazer aí também já a questão do enquadramento à volta dos setores sociais também. Por favor. Muito obrigado, Cámia. Permita-me rapidamente agradecer a todos que nos acompanham, em especial ao OPSA, ao Precioso Domingos e ao Josué Chilundulo por terem aceito este desafio de fazermos uma reflexão em torno do Orçamento Geral do Estado revisto para o ano de 2020. Este agradecimento é igualmente extensivo à Rede Angolana da Sociedade Civil da Educação para Todos, com a qual temos estado a fazer reflexões sobre o Orçamento Geral do Estado para o setor da educação. Em jeito introdutório, vou dividir a minha intervenção em dois momentos, começando com um olhar ao orçamento alocado para o setor da educação. Em primeiro lugar, dizer que existem inconsistências entre as prioridades políticas inscritas no Plano de Desenvolvimento Nacional para o quinquênio 2018-2022 e a afetação de recursos. Estas inconsistências preocupam-nos muito porque, em outras palavras, significam contraditório entre o discurso político e o Orçamento Geral do Estado. Como sabemos, o Orçamento Geral do Estado é a peça fundamental que orienta toda a ação governativa. Desde logo, o que é dito, ainda que seja excelente, desde que não venha suficientemente explicitado no Orçamento Geral do Estado, não tem nenhum peso absoluto. Isto preocupa-nos muito por esta razão que nós estamos a invocar. E um aspecto que o Plano de Desenvolvimento sublinha com muita atenção é a necessidade de descentralizar os serviços públicos, é a necessidade de acelerar o processo da descentralização. Creio que este é um aspecto fundamental, porquanto sabemos que o país vai registrando elevados índices de pobreza por
terem um modelo de desenvolvimento ainda centrado ou concentrado, se assim nós preferirmos. Daí que hoje não constitui uma dúvida por parte de todos nós de que o caminho passa necessariamente pela descentralização, pela efetivação das autarquias locais. Mas isto, como digo, não vem bem patente no orçamento revisto para 2020. Olhando para a educação, sabemos nós todos que existem ainda dificuldades de acesso e de qualidade. Em nosso entender, estes problemas não vão ser resolvidos apenas pelo acréscimo de recursos financeiros. Ora bem, é bom que haja este acréscimo, como agora se verificou, que houve um aumento de 5,29% para 6,47%. Como disse muito bem o Josué, embora este montante esteja muito longe dos compromissos de Dakar, a verdade é que é uma nota positiva ver este acréscimo. Mas desde o momento que este acréscimo não está suficientemente explicado sobre a sua relocação dentro do setor, não nos ajuda também a compreender em que medida é que houve realmente um aumento de recursos. E isso ajuda-nos a compreender as dificuldades por que passam as escolas. Eu abro aqui um parênteses para dar um exemplo muito recente da circular que foi exarada pelo Ministério da Educação, exigindo os professores para poderem retomar a atividade letiva. O feedback que estamos a ter é que muitos professores estão a queixar-se da ausência de meios de segurança nas escolas. Portanto, as escolas não têm água, as escolas não têm o álcool gel, nem tão um pouco as máscaras as escolas efetivamente dispõem. Estamos a falar apenas de professores. Imaginemos se estivéssemos em plena época de regresso às aulas. Certamente que seria um caos autêntico. E quando digo nós, refiro-me à ADRA, mas também à Rede Angolana da Sociedade Civil de Educação para Todos, para a qual somos membros, temos estado a refletir na necessidade de forma gradual, procurar tornar as escolas em unidades orçamentais. Ou seja, que as escolas possam ter uma autonomia financeira. Refiro-me àquelas escolas que certamente oferecem condições de gestão. Isto iria permitir, em tempo de Covid-19, mesmo até em tempo de pós-Covid-19, as escolas poderem desenvolver projetos educativos e dar resposta a isso. Porque se continuarem a serem cada vez mais dependentes das direções municipais, certamente que as escolas continuarão a ter dificuldades e viveremos momentos bastante conturbados com o regresso às aulas. Termos uma ideia, hoje as escolas, para terem acesso até às folhas para a realização das provas, têm de solicitar às direções municipais de educação, que muitas vezes não têm, e até é bastante humilhante. Portanto, é importante aprofundar o diálogo sobre a necessidade de termos as escolas com uma certa autonomia financeira. Um outro aspecto que não podemos deixar de sublinhar tem que ver com aquilo que eu já disse antes, que é a afetação de recursos para os diferentes subsistemas de educação. Continuamos a verificar, continuamos porque tanto no orçamento inicial de 2020 como no orçamento revisto,
uma parte significativa de verba alocada para o setor da educação vai para o ensino superior. Bom, é preciso chamar a atenção de que, quando falamos desse aspecto, não estamos a dizer que o ensino superior não merece a atenção que tem. Só estamos a chamar a atenção que é contraditório investir mais no ensino superior e menos no ensino de base. E aqui, ensino de base, estamos nos referindo exatamente do pré-escolar e do ensino primário, que são alicerces de todo o processo de ensino e de aprendizagem. Como sabemos, quanto mais investimento for feito no ensino pré-escolar, estamos a falar de creche, jardim da infância, e no ensino primário, melhor, porque os alunos estarão preparados para poder ter sucesso nos subsequentes níveis de ensino. Sua Excelência, Sr. Presidente da República, disse recentemente que temos de melhorar a qualidade de ensino, qualidade de educação no país. Isto significa que temos de apostar na base. E essa aposta na base não pode ser apenas teórica, é preciso que esta ideia esteja plasmada no orçamento geral do Estado. Uma outra questão que não podemos nos esquecer, ainda sobre a educação, é olharmos para a educação de adultos, é olharmos concretamente para a questão da alfabetização. Se nós olharmos para este orçamento revisto, vamos constatar que quase não existe uma importância atribuída à questão da alfabetização. Aliás, notemos que em tempo da Covid-19, a alfabetização, estou a me referir à alfabetização de adultos, está completamente parada, quando seria um veículo, um instrumento fundamental para poder disseminar a informação e, por via dos alfabetizandos, assegurar que a informação sobre medidas de prevenção à Covid-19 possa chegar às mais famílias. Isto não está suficientemente explicado. E devo recordar que o Ministério da Educação, no que diz respeito à questão da alfabetização, tem uma dívida elevada, uma dívida excessiva com os alfabetizadores. Os alfabetizadores andam à espera. Portanto, devia ser contemplado recursos para que esta dívida seja sanada e assegurar o processo normal. Entrando para a questão da agricultura, quando perguntou sobre a diversificação da economia, exato. Sabemos todos nós que, no contexto da Angola, não temos como pensar a diversificação da economia sem um investimento forte, substancial e crucial no setor da agricultura. Sem sombras de dúvidas, associar também aqui a indústria transformadora nacional. Nós conhecemos os problemas da agricultura. Há dias eu tive acesso a um e-mail da professora Cisaltina, a quem saúdo, porque sei que está nos acompanhar, e quando estávamos a refletir sobre a necessidade de revitalizarmos as conferências da sociedade civil, a professora Tina Abreu dizia uma coisa muito importante. Note que a época agrícola vai começar em breve. Estamos a falar que vai começar no mês de setembro, mas até o momento o país ainda não tem as sementes. Quando nessa altura já devíamos ter as sementes, significa dizer que aquele velho problema de arrancar o ano agrícola sem sementes vai voltar a acontecer este ano. Portanto, isto aqui não é um problema de planificação. Isto é um problema que tem que ver com a pouca atenção atribuída ao setor da agricultura. É verdade que nesse orçamento revisto houve um aumento de 1,3% para 1,91%, que dá cerca de 250 milhões de kwanzas. É algum valor substancial, sem sombras de dúvidas, quando comparamos o orçamento de 2019, aí houve este avanço, mas a preocupação assenta no facto de que o próprio orçamento não ajuda a compreender para onde é que este recurso vai ser aplicado, nem nos ajuda a compreender sobre a modalidade da agricultura que vai se implementar.
há um discurso político acentuado, bonito, de que a aposta é na agricultura familiar. Com efeito, foi elaborado o Plano Integrado para a Aceleração da Agricultura e Pescas Familiares, muito bem. Há uma redução do IVA para 5% para insumos agrícolas, muito bem. Mas isso tudo nós não conseguimos ver no orçamento. Então, nos perguntamos de que modo é que este aumento vai efetivamente contribuir para alavancar o setor agrário. Uma outra nota que não podemos esquecer, já para terminar, tem a ver com o facto de que... pedir para resumir este último ponto muito rapidamente para darmos outra ronda. Isso significa dizer que temos... Faz favor. Rapidamente, em relação ao setor da agricultura, o problema maior que se coloca é que nós não temos um plano estratégico de desenvolvimento agrário. O que existe são políticas paliativas. Então, isso não vai nos ajudar a definir metas a curto, médio e longo prazo para podermos desenvolver o setor agrário. Isto é crucial porque só tendo este plano de desenvolvimento agrário é que vai nos ajudar a ir para frente. O Ministério da Agricultura, em 2009, 2010, implementou, entre aspas, aquilo que se chamou de Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, mas os resultados estão aonde? Portanto, aqui a recomendação é não só pensar no aumento, mais do que pensar no aumento, temos de pensar sobre a existência de um plano de desenvolvimento da agricultura que nos possa servir de instrumento de orientação para podermos mobilizar recursos e assegurar que esses recursos sejam implementados com eficácia e eficiência que se impõe. Obrigadíssima, Carlos. Estamos com muitas questões assim no ar e agora precisamos de trazer elas para um bocadinho para baixo. E eu vou colocar o desafio ao Precioso e ao Sérgio para refletirem um bocadinho sobre este último ponto que tanto o Josué e o Carlos alertaram, que não é só uma questão do aumento das cifras. Não é só uma questão do aumento das cifras, é para onde elas vão, para que política é que elas servem, como é que ela de facto é implementada. Tivemos aqui um excelente exemplo em relação à educação, à problemática das finanças públicas. Portanto, o orçamento é realmente um importante marco, não é? É um instrumento fundamental, mas ele também levanta uma série de outras questões. E eu queria perguntar ao Precioso, em relação à situação que expôs no início dos desafios macroeconómicos, sabemos que o PND e o PDN tiveram a sua revisão agora recentemente, portanto, nós estamos, em princípio, com um exercício de orçamento-programa, portanto, o plano de médio prazo fala diretamente para o orçamento. Temos as prioridades bem definidas, estamos a fazer esse acompanhamento de uma forma satisfatória. Lanço esse repto e queria pedir que, se calhar, cada uma das intervenções focasse em 2 ou 3 pontos essenciais em relação às prioridades. Imaginando que o Precioso amanhã senta no Ministério das Finanças, é o decisor, como é que iria priorizar? E o Sérgio também pense já, se estivesse na cadeira, lá na Mutamba, nas Ministérios das Finanças, como é que iria priorizar, em função do contexto que estamos a viver? Pois, obrigado, Camilo. Pois, por um lado, quer dizer, pede que sejamos telegráficos, mas por outro lado está a colocar questões muito complexas, né? Enfim, mas rapidamente, é importante este ponto sobre o PDE, porque, de facto, a bandeira que está a ser agora lançada é de que, a partir de 2021, o Orçamento Geral do Estado, em vez de ter essa perspectiva global, um saco geral para despesas,
vai passar a ser feito com base num conjunto de programas que são parte do PDR. O problema que se coloca em relação a isto, para já, eu acho que sim, é salutar que assim seja, porque se nós olhamos ou aliamos o orçamento a programas concretos, é muito mais fácil depois a sociedade civil até monitorar o Orçamento Geral do Estado, porque nós conseguimos ver qual é o custo efetivo para cada um dos programas, qual é a comparação internacional em termos de custos. Enfim, é muito mais fácil avaliar se é muito mais frutífero, não é? Agora, nós não devemos nos esquecer daquilo que é a estrutura atual do Orçamento Geral do Estado. É que se nós olharmos numa perspectiva do Orçamento Geral do Estado por função atualmente, nós vamos ver que, ok, o serviço da dívida atualmente está a representar a volta de 56% do Orçamento Geral do Estado, não é? Depois, temos as funções de soberania, onde está o governo, está o parlamento, estão os tribunais, com cerca de 20% do Orçamento Geral do Estado. Depois é que temos as funções sociais, não é? Saúde, educação e por aí fora, à volta de 18%. E, finalmente, temos o setor produtivo, com cerca de 7%. Então, se nós temos uma estrutura orçamental assim constituída, em que ainda que coloquemos a dívida pública de parte, mas que as próprias funções de soberania é que são dominantes em termos de consumo do orçamento, o risco que nós temos aí é que os tais programas que podem ser colocados vão ser predominados, ou seja, eu não sei que programas nós vamos ter que estar a exibir ali, ou seja, fazer orçamento por programa num contexto em que a estrutura central, a estrutura governamental é muito grande, o que claramente nos vem dizer que o peso com o salário da função pública é muito grande e o peso do Estado em realizar despesas com bens correntes também é muito significativo. Então, resta pouco para programas propriamente de desenvolvimento, porque, por exemplo, a agricultura está nos dito as funções econômicas ou função produtiva, que tem um peso de apenas 7%. Quer dizer, desculpa insistir. Entendendo essa complexidade, na sua perspectiva, prioridades, em função de onde nós estamos hoje, estamos em agosto de 2020, temos essa pandemia, temos a crise, portanto, do preço do petróleo. Prioridades, como é que poderia dizer, portanto, para si a prioridade máxima seriam, imaginemos, 2 ou 3 programas que realmente, para um orçamento revisto e para o momento que estamos a viver, deveriam ter ou o mesmo nível de orçamento ou mais. Portanto, pensando um bocadinho no concreto, vou-lhe desafiar dessa forma. Ora, vamos lá ver, em termos de programas, para já teríamos que falar de programas ao nível de infraestruturas, não é? Vamos lá ver. Câmbia, eu até, em vez de passarmos por uma perspectiva muito de planificação central, qual é o programa, qual é o setor que deveria receber mais aposta. Quer dizer, para mim é muito simples. É o Estado, no fundo, reduzir o custo com o pessoal, é o Estado reduzir o custo com bens para fazer manutenção do próprio aparato onde fica a massa salarial, que é muito grande, as folhas salariais são muito grandes. Quer dizer, no fundo, o que eu estou a dizer é que nós, no fundo, temos um orçamento geral do Estado que não serve o cidadão, não serve as empresas. Nós temos um orçamento geral do Estado que, em primeiro lugar, acaba dando, digamos, definindo salários para os ditos servidores públicos. Quer dizer, a lógica tem que ser primeiramente invertida.
temos que fazer com que os servidores públicos não sejam os maiores consumidores do próprio orçamento geral do Estado. Nós temos uma situação de autofagia. E então, para que isto ocorra, é necessário que reduzamos despesa com salários e despesas com bens e serviços. Depois, se libertarmos isso, despesas com salários, despesas com bens e serviços, então, aí o Estado passa a ter menos necessidade de contrair endividamento. O Estado liberta o mercado de capitais para permitir que as empresas consigam se financiar, porque o dito setor privado que todos nós achamos que tem que ser promovido, tem que ser libertado, para passar a dinamizar a economia, depende, no fundo, dessa dimensão do Estado, que depois tem que se financiar para consumir o crédito que poderia ir para o setor agrícola, poderia ir para outros setores, onde todos que tivessem livre iniciativa quisessem intervir. Depois, o foco do Estado, do ponto de vista de projetos, para mim, seriam mais projetos ligados às infraestruturas, não é? E aí depois poderíamos ver que infraestruturas, há várias, ao nível de estradas, ao nível de energia, ver se podíamos fazer diferente do que aquilo que até aqui nós vimos fazendo, não é? Ou seja, não fazer infraestruturas como forma de certas elites terem acesso ao dinheiro público, mas fazermos infraestruturas de formas a potencializarmos as possibilidades de empresários ao nível agrícola e ao nível de outros setores conseguirem ter sucesso. Muito obrigada, Precioso. Foi bem concreto. Sérgio? Bom, tentando ser muito concreto, e o teu desafio era interessante, não que eu tenha alguma ambição em ser ministro das Finanças, mas eu te digo, se eu fosse ministro das Finanças, coisa que espero que nunca a acontecer comigo, porque seria uma desgraça, eu focaria-me em 3 aspectos tão simples, tão práticos, podem começar hoje e não exige dinheiro. O primeiro é assegurar que todos os cidadãos, a qualquer hora do dia, de forma acessível, tivessem acesso a toda a informação que se produz no ciclo do orçamento de forma atempada. O que é que isto produz? Produz que, se eu me tivesse enganado e colocado no orçamento uma clínica dentária, atempadamente as pessoas iam fazer e a indignação pública ia fazer recuar. Isso contribui para a qualidade de despesa. Faz com que, se no PIM tivesse escrito balneários públicos numa zona em que as pessoas não consideram isso uma prioridade, a indignação ia ajudar muito. Então, colocar toda a informação faria com que o velho debate de aumenta mais dinheiro para a educação, para a saúde, estaria a transformar no debate sobre a credibilidade do orçamento. Por que a educação não consegue gastar ou só gasta até 75% da quantidade de dinheiro que tem? Ou seja, se as pessoas tivessem acesso à informação, se as pessoas soubessem muito mais, seriam mais contributivas. Primeira medida. A segunda medida, participação dos cidadãos. Aumenta os espaços de participação. Nós vimos o Precioso a dar ideias valiosas que não é por ser ministro que eu tenho que saber, o Josué, o Carlos Cambuta, ou seja, se no processo de elaborar o Orçamento Geral do Estado, eu criar mecanismos de que na comuna, na aldeia, isto é feito com intensa participação dos cidadãos, o orçamento já não seria só o orçamento do Executivo, seria o orçamento que o Executivo apresenta fruto daquilo que são as aspirações dos cidadãos. Ou seja, eu teria aí a oportunidade de que, se voltasse a cometer erros, meios transparentes de fazer as pessoas participarem, não só na elaboração do processo, durante a execução do orçamento, se mais cidadãos pudessem participar na fiscalização, no acompanhamento, não ia só depender ou do Tribunal de Contas, ou dos parlamentares, ou dos técnicos do Ministério das Finanças, ou dos órgãos de controle interno das várias instituições. Eu teria aqui um aliado potencial, que é o cidadão. O utente do serviço seria um grande fiscalizador. Essa é a segunda. E a terceira, mecanismos de controle e fiscalização. Uma fiscalização que não olha só para os procedimentos, mas olha o impacto. Eu escrevi no Orçamento Geral do Estado, de um dado ano, um aeroporto engalatando. Alguém tem que me dizer quantos aviões aterraram, se isso faz sentido.
Eu equipei o aeroporto da Catumbela dizendo que este aeroporto seria internacional, dessas valências, e que eu saiba, não há nenhum voo. Eu teria que estar permanentemente atento a ouvir essa fiscalização. O que está acontecendo com o aeroporto do Cuituquanaval ou com o aeroporto internacional do Luau? Ou seja, a qualidade da despesa eu iria captar através desse tipo. Então, 3 coisas, Câmia, muito práticas: transparência, participação e fiscalização. E não me falem de quantidade de dinheiro para fazer isto, porque temos vontades, e às vezes as vontades superam a quantidade de recursos. Isso eram as 3 coisas concretas. O resto, que é de conteúdo pormenor, naturalmente iria surgir, porque acredito, somos 30 milhões de angolanos e 10 em cada 10 angolanos gostariam de ver o recurso público bem utilizado. Portanto, os vários atores iriam contribuir com a discussão de conteúdo de como isto se concretiza na prática. Perfeito, Sérgio. E constrói muito em cima do que o Precioso também realçou, que nós estamos a falar não de programas, de focar um ou outro programa, mas focar o processo, não é? O que está-se a debater aqui é o processo. E eu vou colocar ao Carlos e ao Josué, a questão seguinte: olhando para um orçamento visto que vai ter a sua vigência para os próximos 5 meses, não é? Estamos já a finalizar aqui o ano, praticamente 4 meses, e tendo em conta essas observações, o que é que se pode começar a fazer agora para que um pouco as lições e as partilhas e as recomendações que estão a sair daqui, e o Josué também já realçou que isto não é uma questão de hoje, que temos que estar a construir em cima, portanto, a questão do valor não é tão importante, mas é a busca para um processo e uma alocação que não olhe só para a orçamentação, mas a sua execução, e disse muito bem várias vezes, a questão não é só ter o orçamento, é a sua execução. Então, o que é que no seu ver, nesse debate também pode sair aqui como recomendações, já pensando, hoje é revisto aprovado, sim senhora, estão aí as rúbricas, mas o que é que precisa de estar já pensado para o 2021? Bom, Câmia, aquilo que tem sido a minha percepção é que as revisões dos orçamentos até há bem pouco tempo eram revisões que se circunscreviam-se mais sob a perspectiva contabilística. Como todas as despesas realizadas pelo Estado têm de estar previstas no orçamento sob pena de se violar a lei orçamental, então as revisões orçamentais eram uma forma de se validar o caixa 2, como dizem os brasileiros, né? Despesas dispersas, não previstas no orçamento, e se quisermos, dito de outra forma, mais sob a perspectiva positiva, é que a Covid tem estado a criar espaços para uma discussão exatamente mais profunda sobre determinados pontos que durante muito tempo serviram de pontos de estrangulamento para a economia nacional. Uma delas é essa questão do Orçamento Geral do Estado. Não me lembro, o OPSA e a ADRA fazem observações sobre o orçamento há muito tempo, o OPSA, a ADRA e o UNICEF e o Mosaico fazem observações sobre educação e saúde, só que esse debate era muito fechado, era pouco exteriorizado. E hoje, quando nós olhamos para as escolas sem água, sem casa de banho, quando nós discutimos o orçamento, já conseguimos perceber uma certa qualidade na discussão. O que é que isso pode produzir de positivo para o próximo ano ou para os próximos orçamentos? É exatamente a necessidade de, e aqui valorizando o que o Sérgio e o Precioso disseram, é o alargamento da participação. Eu até diria mais, a participação, a transparência e a fiscalização são condicionantes do sucesso da reforma de Estado. A Camila perguntou,
quais seriam as prioridades? A prioridade é exatamente esta. Seria um contrassenso quem está a nos assistir dizer assim, mas a prioridade, os senhores que estão a abordar não deveriam considerar prioridade a designação de recursos mais para a saúde, para a educação e etc. Não, é que os recursos destinados para a saúde e para a educação ou até para a economia até podem ser reduzidos. Mas se eles forem efetivos, se eles cumprirem a sua função econômica, política, jurídica e até social, eles acabarão por produzir resultados de sucesso. Agora, destinar apenas grandes recursos para estes setores, sem que este outro lado, o lado da reforma do Estado, com o alargamento da participação, com a descentralização dos centros de tomada de decisão, com o aumento da fiscalização, nós vamos continuar a ter dinheiro para o setor da saúde, mas destinado para comprar o medicamento que é vendido na porta do hospital. Nós vamos continuar a ter dinheiro para a educação, que é para comprar carteira que vai ser roubada, que é para comprar a ambulância que vai ser roubada. Então, a estrutura de fiscalização vai permitir que pequenos recursos produzam grandes resultados. Eu vou dar só aqui um exemplo da Serralhoa. A Serralhoa destina 30% do seu orçamento para a educação. Mas, no entanto, a nível do ranking do IDH, é o quinto pior país do mundo. E exatamente por causa de quê? Porque o simbolismo contabilístico não reflete o simbolismo real da condição de vida dos cidadãos. E o Estado angolano tem aqui uma oportunidade para, mais do que discutir números, discutir a qualidade de como administra estes números. Por isso é que eu acho que aí é a solução básica. Vou dar mais um exemplo. Aumentou-se os recursos para o setor da agricultura e das pescas, mas, no entanto, saiu agora uma estatística do Instituto Nacional de Estatística que demonstra que o PIB do setor das pescas está num nível de degradação terrível. A pergunta que nós faríamos seria: como é possível que o setor das pescas, que não exige tecnologias produtivas avançadas, é mar e peixe, é apenas a questão da arte de pescar, não é? E acaba por ser um setor que está a sofrer prejuízos. Não há Covid no mar. Então, o que é que está por detrás disso? É exatamente a excessiva institucionalização do setor da agricultura e das pescas. Os famosos anos agrícolas. Os anos agrícolas são, entre aspas, mecanismos formais de drenagem das finanças públicas. Se os dinheiros destinados para a abertura, para as questões protocolares, fossem gerados, se quisermos, linhas de financiamento para os setores, com taxas de juro bonificadas, com um nível de fiscalização para que o dinheiro financiasse exatamente o empresário do setor das pescas ou da agricultura, de certeza que o efeito multiplicador seria maior do que a perspectiva de que o Estado é que compra barco, o Estado é que oferece barco, o Estado é que compra trator, o Estado é que oferece trator, e por detrás disso tem o quê? Aquilo que o Precioso disse, é apenas atividades para garantir emprego de muita gente que fica nas instituições com níveis de produtividade muito baixos. Então, a reforma que depende mais de vontade política do que de disponibilidade financeira é sim o primeiro passo que o governo angolano deve adotar como uma forma de aceleração à agregação de qualidade da despesa pública. Tudo o resto virá por arrasto, se quisermos, como efeito multiplicador. Perfeito e muito claro. Carlos, passe-lhe a palavra. Muito obrigado, Câmia. Eu subscrevo a importância da participação, da fiscalização, da transparência do Orçamento Geral do Estado,
contando com os próximos desafios que temos para frente. O que me preocupa, Kâmia e distintos companheiros e companheiras que nos acompanham, é saber que a importância de tudo isso que estamos a falar, concretamente a participação, está plasmada nas políticas de orientação do governo, mas que nós não conseguimos concretizar isso, porque se olharmos para o Plano de Desenvolvimento Nacional, vamos constatar que existe um eixo que se chama reforço da democracia, o reforço do exercício da cidadania, a boa governação. E não é possível falarmos da boa governação sem efetivamente pensarmos na participação, na transparência, na fiscalização. Tá? Tudo isso está lá contemplado. A minha preocupação é o que está a faltar, então, para que possamos materializar todos esses princípios. Por essa razão, retomando aquela questão que colocou, nomeadamente, o que podemos fazer para o próximo orçamento, em termos de definição de prioridades, eu penso que, no atual contexto, o próximo orçamento deveria centrar a atenção, pelo menos em 3 aspectos. Há um aspecto que tem que ver com um forte investimento no setor da educação, e aqui não refiro a educação apenas do processo de ensino e aprendizagem, não refiro-me apenas à educação formal, mas refiro-me aqui fundamentalmente à necessidade de desenvolver uma série de ações que ajudem os cidadãos a perceber a importância da democracia participativa e, com isso, materializar aquilo que está escrito no próprio Plano Nacional de Desenvolvimento, que é o orçamento participativo. Ou seja, existe um decreto presidencial, que é o decreto 235/19 de 22 de julho, que institucionaliza o orçamento participativo, precisamente para que os cidadãos possam participar no processo de elaboração do orçamento. Isto permite que os cidadãos possam atribuir maior importância a essa discussão e, por via disso, assegurar o processo de fiscalização, porque não é possível assegurar a fiscalização se eles não tiverem acesso à informação. Mas desde o momento que participam no processo e que têm acesso a essa informação, certamente que poderão assegurar a fiscalização. Então, eu penso que essa questão do orçamento participativo é fundamental ser materializado no próximo orçamento, portanto, o orçamento de 2021. Um outro aspecto, o Executivo tem de fazer um esforço de materializar a ideia da diversificação da economia por via da agricultura e agricultura familiar. Os dados são bastante encorajadores. O relatório do SEIC, relatório econômico do SEIC de 2018, diz claramente que a agricultura emprega cerca de 45% da força de trabalho em Angola. 95% da agricultura familiar é que desbrava a terra. Isso são dados que devem motivar qualquer decisor político a atribuir uma maior importância a este setor e, com isso, evitar que o governo gaste cerca de 300 milhões de dólares anos somente na aquisição de produtos básicos, produtos que certamente encontram resposta no plano nacional. Um outro aspecto que o orçamento de 2021 deve prestar muita atenção é aquele objetivo que está também plasmado no Plano Nacional de Desenvolvimento, que é a promoção de um desenvolvimento harmonioso e equilibrado entre as províncias. Este orçamento, tanto inicial como revisto,
é um orçamento que é bastante desequilibrado, porque continuamos a ter um orçamento que aloca mais recursos para a estrutura central. Numa era em que se fala da descentralização, não faz sentido que a estrutura central tenha mais recursos do que os órgãos da administração local do Estado. E eu penso que os critérios até aqui usados para a alocação de recursos para as diferentes províncias também precisam ser aprofundados. Eu penso que o critério da dimensão territorial, da densidade populacional, este tipo de critério deve ser indagados, porque se forem sempre estes, certamente que teremos um desenvolvimento não harmonioso. Como consequência, a questão do êxodo rural poderá continuar, a questão de verificarmos as principais cidades do país cada vez mais cheias também efetivamente poderá continuar. Tudo porque continua a se utilizar critérios que, em meu entender, não fazem muito sentido. Um critério que deveria ser considerado no orçamento para 2021, que já começou a ser elaborado, é olhar pelo nível de pobreza por localidades. O Instituto Nacional de Estatística, depois de muito tempo fazermos críticas se produz informação ou não, nesses últimos 5 anos, temos de reconhecer que tem estado a produzir uma informação que ajuda a tomar importantes decisões de políticas para a governação do país. O último relatório de pobreza, o chamado relatório de pobreza multidimensional de Angola, diz-nos a situação da pobreza por municípios. Exato. Se o Cunene, concretamente o município do Coroca, é o município mais pobre, faz sentido que na elaboração do orçamento não possamos nos esquecer daquela localidade. Se o relatório está nos dizer que, em termos de regiões, a região leste do país, portanto, Lunda Norte, Lunda Sul e Mochico, são províncias mais vulneráveis à situação social, nós não podemos nos esquecer de utilizar este critério durante o processo de elaboração do Orçamento Geral do Estado. Obrigada, Carlos. Eu estou aqui a olhar para as perguntas e eu gostaria de pedir, porque nós temos agora muito pouco tempo, eu acho do meu lado, não sei se tocamos em tudo o que tínhamos aqui a questão da justiça, pronto, falámos um bocadinho de água e saneamento e de outros setores que no cartaz vinham os vários setores sociais, mas eu acredito que nós tocamos neles e focou-se muito mais portanto, na importância do orçamento do que necessariamente um enfoque sectorial, mas eu acho que isso é benéfico para todos e para toda essa discussão. Mas temos aqui algumas perguntas no chat, mais concretamente há uma preocupação em relação ao crescimento populacional, se os orçamentos estão a fazer de facto esse acompanhamento e essa leitura deste boom populacional que Angola realmente está numa fase com o dividendo em termos populacional muito, muito favorável. Isto é uma coisa que é vista no orçamento, não é? Há uma preocupação que até certo ponto foi um bocadinho tocada pelos palestrantes, que é em relação à execução, não é? Os programas que são de facto aprovados, os orçamentos, prioridades, programas, portanto, se são realmente implementados e como é que isso se reflete na vida do cidadão. Falou-se aqui também, está chamada a atenção, justiça e proteção social. Eu também ia dizer que nós não falamos quase nada da proteção social, mas agora o Carlos tocou num assunto que é realmente portanto, o relatório da pobreza multidimensional a nível dos municípios e os programas que estão a surgir. Portanto, nós temos aqui algumas ações que estão a ser implementadas. Eu acho que é de conhecimento de muitos que nós, a nível do Unicef, estamos com um programa das transferências sociais monetárias que
portanto, que é uma implementação para a questão da proteção social, e como é que isso tem que ser realmente entendido, e para além do projeto do Unicef, tem um grande projeto do Banco Mundial, que é o Quenda, que está precisamente a trabalhar nestes municípios mais afetados pela pobreza, portanto fez essa seleção, essa priorização. O que é que nós podemos responder e se calhar deixava em aberto para qualquer um intervir enquanto temos ainda alguns minutos, e darem só uma olhada também ao chat, se há alguma outra questão que eu não consegui captar, se pudessem também tocar, eu agradecia. Se me permite, a questão da educação e da saúde, que explicam também o sentido multidimensional da pobreza. Nós estamos a ver a sua câmera. Pode ligar a sua câmera, por favor? Peço desculpas. Na verdade, sim. Dizia eu que a questão da saúde e da educação, que explicam o sentido multidimensional da pobreza, não é? Que remetem, acho que a quase 52% da população, e depois, se melhorados, explicariam a evolução do IDH, né? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Se a gente sair desses indicadores de avaliação qualitativa da condição de vida das populações e remetermos esses dois elementos na avaliação do custo de vida, vamos perceber que também saúde e educação explicam grande parte das variações do índice de preço ao consumidor. Ou seja, a nível da variação do índice de preço ao consumidor, que também explica a inflação, saúde, educação, transporte e o acesso ao alimento são 4 variáveis que são demasiadamente graves no peso do orçamento das famílias. E isto é apenas para agregar valor àquilo que o Cambuta disse, que se o Estado decidisse, por via da sua agenda política, minimizar o custo do transporte, o custo do acesso ao alimento, o custo do acesso à educação e o custo da saúde no orçamento das famílias, por si só já agregaria, de certa forma, muito valor às famílias angolanas. Porque depois disso, tudo o resto é explicado por causa disso. Quer dizer, como ele não tem educação, tem que pôr o filho numa escola privada ou tem que tornar o filho analfabeto. Como ele não tem um sistema de saúde funcional, tem uma esperança média de vida muito baixa, tem baixa nutrição, há um conjunto de elementos que a nutrição está conexa à segurança alimentar. Se diminuis o custo do acesso ao alimento, também minimizas o impacto da má nutrição. Então, há elementos que são conexos a si mesmos e que no final vão resultar na melhoria dos indicadores sociais. Por isso, a questão da proteção social, mais do que tornarmos as pessoas pedintes, por via desse, que são programas bons de emergência e etc., que têm que ser apoiados numa circunstância, nós temos que pensar a médio e longo prazo. Bié, Benguela, Kwanza Sul, que são as províncias com maior incidência de pobreza, o IJ, têm todas uma riqueza agrícola que envergonha-nos dizer que a população do Bié passa fome. A população de Malange passa fome. Quando são terras, quer do ponto de vista da riqueza hídrica, quer do ponto de vista do microclima, estão aí condições ambientais para que a agricultura se realize. Então, é mais uma questão de definição de prioridades e uma agenda que inclui exatamente as verdadeiras demandas locais, para que os recursos locais sejam devidamente aproveitados. Muito obrigada, Josué. Não sei, Sérgio, Precioso, Carlos, em relação às perguntas colocadas, uma última em relação à dívida pública, se ela de facto é real e como é que a sociedade civil pode ou não averiguar e confirmar. Portanto, estão a surgir perguntas que agradecemos o apoio. Com relação, eu não vou entrar, eu tenho assim três ideias e para não deixar de lado essa sobre a dívida. É importante que a sociedade esteja atenta. Não sou eu quem digo. Há alguns anos,
eu creio que era a secretária de Estado, veio a público dizer que uma boa parte da dívida não era real. E depois temos no Parlamento um grupo parlamentar, ainda que não seja o maioritário, a dizer que devíamos fazer uma auditoria à dívida pública. Isso de si, enquanto cidadão, contribuinte, e aquela pessoa preocupada com as futuras gerações que vão pagar essa dívida, devo dizer que me coloca muito pouco conforto saber que a forma como nós estamos a lidar com a dívida. Foi alguém do executivo que disse que tinha sérias dúvidas sobre aquela dívida e que não era real, havia que averiguar. E depois 25% da dívida, né? Da dívida. E, portanto, só isto, eu acredito que numa situação normal, deveria criar uma onda de pressão positiva, entre aspas, sobre o executivo para que, desculpa, a vocês foi confiada a gestão do erário público. Há uma dívida aqui que é reconhecida oficialmente que não é, 25% não é pouco dinheiro, por favor, pronuncie-se. Esta era a correlação à dívida. Mas depois há uma série de perguntas e eu vou tentar resumir algumas coisas. Há uma tendência muito grande em Angola quando se fala de alguns assuntos, sobretudo só com relação ao GS. Se eu disser, há pouco nível de participação, me vão dizer, olha, isto está no programa, no PND há um aspecto que diz aumentar os níveis de participação. Olha, existe um decreto executivo que fala dos orçamentos participativos. Nós somos angolanos e mais do que ninguém sabemos que o papel aceita tudo. Ou seja, mesmo no Orçamento Geral do Estado, não é por ele ter sido aprovado aquele volume de dinheiro que é aquele volume de dinheiro que vai ser gasto. Se calhar é a altura de começarmos a pensar na credibilidade do orçamento e dizer por que em determinados setores, em determinadas rubricas, não se gasta nem sequer tal como estava previsto e noutras se gasta. Começarmos a exigir um pouco de explicações a esse nível. A segunda questão é a qualidade da despesa, que é um debate que não se fala muito. Todos nós queremos que aumente o orçamento para a educação, todos nós queremos que aumente o orçamento para a saúde, em vários setores que são a nossa preocupação. Mas não há um grande debate sobre a distribuição dos orçamentos dentro de um setor. Se devemos priorizar a medicina curativa, a medicina preventiva, se vamos priorizar os hospitais, os grandes hospitais ou os hospitais de primeira linha, aqueles que estão mais próximos do cidadão. Não há um debate sobre a qualidade dos gastos. Estas obras que as estradas, né, apontam já, alguém fala da antiga estrada nova, né? Essas estradas que são arranjadas e desaparecem do mapa como se não existissem. A qualidade dessas obras, a qualidade dos equipamentos que se compram, não há um debate muito sério sobre isto. E, finalmente, só para dar um exemplo muito concreto, é o que acontece. Nós estamos a dizer, aumenta o dinheiro para o setor da educação, sim, mas isso vai ser mais salários? Ou qual é a percentagem da verba para cada um desses setores que vai para salários versus que vai para benefícios diretos do utente? Quanto é que vai para infraestruturas? Quanto é que estamos a pôr em salários? Quanto é que estamos a pôr em tempos da Covid-19 em condições de biossegurança? Ou seja, muitas das vezes isto não é muito claro e, portanto, eu acredito que era a altura de fazermos, em linguagem informática, eles gostam muito do termo upgrade, uma atualização da nossa narrativa a nível dos debates sobre isto. E, finalmente, para dizer um dos grandes problemas que o país enferma quando se vai fazer orçamentos, e acredito que podemos corrigir também no orçamento de 2021. Eu acredito que de que depende uma boa decisão ou um bom serviço público? Primeiro, depende de dados, ou seja, quem decide tem que ter dados. Há alguns, felizmente, a nível do Instituto Nacional de Estatística, que está a fazer algum esforço. Há alguns que nos podem dar a sociedade civil e outros atores, mas os dados por si só não falam. É preciso que esses dados sejam analisados para se tornarem informação. E quando são informações não é suficiente, é importante que ela seja debatida, refletida para gerar conhecimento. E só depois de ser conhecimento é que deveria alimentar os processos de tomada de decisão. E nesta cadeia, eu acredito que a gente a tomar decisões importantes sem dados
sem debate, sem diálogo. Mas isso não basta. Depois da decisão, implementação é uma coisa que nunca se faz em Angola, é a avaliação dos processos. Dá-me a impressão que não se faz um grande esforço de avaliar, ou seja, por isso é que às vezes estamos a fazer mais do mesmo, esperando resultados diferentes, o que é claramente fora da lógica. Bom, portanto, era isto que eu queria dizer. Eu sou daqueles que acredito que há aqui uma grande margem de melhoria e muitas dessas mudanças não precisamos de ter mais recursos, de ter outras instituições ou de ter outras pessoas à frente das instituições. Precisamos de vontade política para começar hoje aquilo que devíamos ter começado ontem. Perfeito. Precioso, está com o microfone desligado. Ora bem, penso que agora estou a ser ouvido, certo? Pois, eu gostaria de chamar a atenção à questão da população. E eu penso também que a sociedade civil deveria passar a prestar alguma atenção em relação a isto e tomar posições, se possível, porque está mais do que claro que o governo perdeu, digamos, o controle da pressão democrática. Nesse momento não está a aguentar a pressão democrática. Porque nós temos que aliar, se quisermos controlar ou reduzir a pobreza, é necessário que consigamos garantir que os meios de subsistência da população cresçam a um ritmo superior à própria natalidade, não é? Ao próprio aumento da população. A população continua a crescer a um ritmo superior a 3% ao ano. A educação e a saúde são surpreendidos em média anual, né, com 900 novas crianças que precisam desses sistemas, quer de saúde, quer de educação, ao passo que a riqueza gerada em Angola vem diminuindo ano após ano. Quer dizer, a taxa de crescimento econômico tem estado à esquerda de zero há vários anos, não é? Prova disso é que o produto interno bruto, ou seja, a riqueza que a economia tem capacidade de gerar anualmente, saiu dos 100 e tal mil milhões de dólares ano, e para 2020 a minha estimativa é de 50 milhões a mil milhões de dólares, ou seja, conseguimos destruir 3 economias como a moçambicana, por exemplo. E então há aqui problemas muito sérios em relação à população. Ora, se a riqueza não cresce e a população é muito alta, o que é que vamos fazer então? O que é que a sociedade civil pensa? O que é que o governo pensa? Vamos arranjar medidas de controle da população? Porque só há 2 fórmulas. Ou somos agressivos em políticas que têm impacto sobre o crescimento ou aumento da riqueza, multiplicação da riqueza, e aí temos estado a ver a deficiência ou a incapacidade, não tem estado a ocorrer. Ou então travamos a população, adotando medidas de controle da mesma. Porque nem o sistema de saúde está a resistir, nem o sistema da educação, por isso o analfabetismo vai aumentando, a pobreza vai aumentando, isso é linear. E mais, a própria estrutura da população não é pró-desenvolvimento. O rácio de dependência em Angola é grande. O que é isso? Ou seja, a nossa população, apesar de jovem, tem mais pessoas que não estão ainda em idade para ingressarem no mercado de trabalho, e estas crianças, quando conjugadas com os idosos, ok, não são a maioria, mas quando conjugadas, esses são muito mais do que aquilo que são a população economicamente ativa. Então, isso gera um rácio de dependência muito grande, é praticamente de um adulto, quer dizer, cada angolano que pertence à população economicamente ativa, olhar para 3 angolanos que não pertencem, portanto, não fazem nada, portanto, ou são crianças ou são idosos. Então, nós temos que pensar nessas políticas de desenvolvimento de forma muito a sério. Portanto, era só para levantar este ponto. Obrigado. Muito obrigada, excelente ponto. Carlos? Eu não sei se os nossos colegas da ADRA estão a controlar o tempo, porque já estamos com mais 10 minutos, mas passava a palavra ao Carlos até nos darem o sinal. Obrigado. Tenho
breves comentários sobre a proteção social e a dívida pública. Bom, em relação à proteção social, eu devo dizer que este orçamento revisto e até os orçamentos anteriores não são a favor da proteção social obrigatória, ou de base, se nós preferirmos. São orçamentos a favor da proteção social e contributiva, porquanto grande parte de verbas alocadas para esta função é destinada para este tipo de proteção social. Eu penso que é necessário fazer a inversão. Há pouco tempo fiz referência de dados sobre a pobreza. É verdade que esses dados foram tornados públicos antes da Covid-19. Certamente que o quadro hoje é mais pior, o que significa dizer que há toda uma necessidade de reforçar a ação da proteção social. Conforme falamos, muitas pessoas estão sendo despedidas ou estão tendo seus contratos suspensos porque as empresas estão a fechar. O que significa dizer que a necessidade de reforçar a ação social é maior. Portanto, é uma ação que não tem muita atenção no orçamento e há toda uma necessidade de haver uma maior atenção. E maior atenção não me refiro apenas na injeção de mais recursos para a proteção social de base. Refiro-me, sobretudo, na necessidade de haver uma maior articulação entre os diferentes programas públicos. Por exemplo, está em curso o Quenda. O Quenda não se resume apenas na transferência dos 8.500 kwanzas, mas é preciso que este Quenda esteja articulado com outros programas. Por exemplo, a questão que se coloca é: existe uma relação entre o Quenda e o programa da alfabetização e a aceleração escolar? Aí é onde o Quenda existem círculos de alfabetização, no sentido de que haja esta complementaridade, ou seja, os beneficiários recebem este montante e este montante é reforçado com uma ação cívica, uma ação de participação na vida pública, uma ação de utilizar da melhor maneira possível este recurso. Então, estes projetos que estão aparecendo são sim importantes, mas se não estiverem articulados de forma simultânea com a implementação de outros projetos, nós estaremos na presença de iniciativas falidas. E é isso que nós temos de evitar. Eu costumo dizer que no passado foram cometidos muitos erros no domínio da implementação de políticas públicas. Estes erros aconteceram e temos de evitá-los. Aí a importância da avaliação de políticas de que o Sérgio fez referência. Portanto, houve avaliações, existem, a academia faz alguma coisa nesse sentido. É importante utilizar essas lições para corrigir o processo de implementação das políticas. No domínio da dívida pública, esta é uma questão séria. O programa Quenda de que fiz referência, como é do conhecimento público, tem um montante avaliado em 420 milhões de dólares. 320 é o financiamento do Banco Mundial. Este não é um financiamento sem retorno, não é um empréstimo. O que significa dizer que temos de utilizar melhor este empréstimo no sentido de isso não vir custar vidas difíceis às próximas gerações. Então, há toda uma necessidade, no caso da dívida pública, sendo ela um assunto, sendo ela uma questão séria, haver
iniciativas independentes para fazer a monitoria, até mesmo para trazer uma informação independente que ajude os cidadãos a emitir uma opinião mais informada. E podemos recorrer aqui na SADC, concretamente em Moçambique, vamos encontrar experiências locais que penso que pode ser também fundamental para o nosso país, no sentido da sociedade civil poder desempenhar uma ação mais eficaz, mais eficiente nesta matéria da monitoria da dívida pública. Por exemplo, haver um observatório que possa desencadear uma série de ações que vão desde identificação de fontes de financiamentos, alocação deste financiamento, porque a informação existente é bastante dúbia e há toda uma necessidade de haver um trabalho de rastreio que possa efetivamente nos ajudar a compreender qual é a dívida pública e onde é que essa dívida pública foi implementada e como podermos evitar isto nos próximos tempos. Muito obrigada, Carlos. Eu acho que nós já estamos a 17 minutos depois do nosso combinado, portanto, era de 1h30, já estamos com mais de 17 minutos. Eu só preciso de agradecer, de facto, este rico debate, esta rica partilha de ideias. Uma das funções da moderadora também é para poder um pouco resumir o que foi dito e, olhando para os 4 preleitores e para os 4 participantes, eu só escolhi algumas palavras-chave para cada um dos intervenientes. Portanto, o Sérgio, a questão do upgrade da discussão, acho que ficou comigo, portanto, que neste momento já está um processo de upgrade, né, de nós elevarmos a discussão. A questão da partilha da informação para uma melhor gestão à volta do orçamento, a participação e a fiscalização. Portanto, isto são os pontos que vou retirar dos várias coisas apresentadas. Em relação ao precioso, acho que focou muito nas questões da questão macroeconómica, portanto, a necessidade de, agora principalmente com essa última intervenção em relação à questão do crescimento proporcional, a necessidade de olhar para o planeamento para o futuro, o impacto, por exemplo, do serviço da dívida, a questão do real valor do orçamento na vida das pessoas também ficou muito claro. Em relação ao Carlos, eu acho que enfatizou muito bem todas as questões à volta da educação, particularmente a questão da alfabetização, a agricultura familiar e a questão da descentralização, que ficou muito bem entendida como é que o orçamento devia falar para estas 3 questões. E o Josué falou também muito da questão da reforma, portanto, que o orçamento não pode ser entendido de uma forma isolada, mas para ter, de facto, o impacto que ele precisa de ter, tem que ser acompanhado por uma visão da reforma do Estado, da reforma do processo de governação, a questão da participação e da qualidade da despesa. Então, eu acho que com este resumo que faço das várias intervenções, queria mais uma vez agradecer ao Sérgio, ao Carlos, ao Precioso e ao Josué por este rico debate. Foi para mim, de facto, uma honra poder fazer esta conversa com vocês. Mais uma vez, parabéns à ADRA pelos seus 30 anos de trabalho. E continuaremos aqui para apoiar em futuras discussões. E estamos juntos e até a próxima. Obrigado, Câmia. Nós, ADRA, que agradecemos a sua disponibilidade. O Unicef é um parceiro estratégico no sentido de que temos uma visão comum para Angola e para nós é sempre uma satisfação contar com a vossa habitual colaboração para exercícios de cidadanias como este. Uma vez mais, obrigado a si, ao Precioso Domingos, ao Sérgio Calundungo, pela colaboração. Obrigado extensivo à Rede Angolana da Sociedade Civil de Educação para Todos, que entenderam
realizarmos em conjunto este evento e que também mobilizaram pessoas para poderem se juntarem. Eu vejo aí o Vítor Barbosa, o Altino, a Margarida, entre outros companheiros de luta pela promoção, defesa e aprofundamento do direito à educação em Angola. Muito obrigado mesmo por todos, por este exercício de cidadania, e queremos contar convosco no futuro. Obrigado. Obrigada a nós. Obrigado. Obrigado, felicidades e até a próxima.